Pessoal do nono, bom dia a todos vocês. Vamos agora falar sobre o tema 4, tabela periódica, que está no livro de vocês lá na unidade 2, certo? Então, o que é a tabela periódica? No início, quando os químicos estavam começando a estudar, desenvolver pesquisas relacionadas aos elementos químicos, eles sentiram a necessidade, devido à dificuldade que tinham, de organizar esses elementos de forma que facilitasse na hora de pesquisas, né? Então eles criaram uma espécie, mais ou menos parecido com uma espécie de mapa, né, de tabela, onde esses elementos ficaram assim agrupados. No início eles não tiveram tanta facilidade assim para agrupar, até que surgiram dois pesquisadores que se destacaram nesse meio. Um foi o Julius Mayer e o outro foi o Dmitry Mendeleev. O Mendeleev ele se destacou ainda mais, por quê? Porque quando ele estava criando a tabela periódica dele, certo, ele preveu a possibilidade de surgirem elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos. Ele deixou espaços, né, lacunas dentro dessa tabela periódica, que está lá no livro de vocês na página 52, o exemplo da tabela periódica atual, em que elementos químicos viriam a ser descobertos depois e se encaixariam perfeitamente nessas lacunas. Ele chegou a prever, calcular a massa desses elementos químicos, algumas propriedades que os elementos químicos poderiam ter, e justamente foi o que aconteceu. Depois de alguns anos, alguns elementos químicos foram sendo descobertos, se encaixando perfeitamente dentro da descrição que ele havia previsto, de acordo com os elementos químicos que ele estudava, que ele agrupou. Como é que funciona? O Mendeleev ele agrupou esses elementos químicos em colunas e em linhas, né? Cada coluna representa o que nós chamamos de grupo ou família, certo? Nessas linhas ele observou, certo, que existia características como a ordem crescente de número atômico, nas linhas que ficavam na horizontal, na vertical grupos ou famílias, e na horizontal ele percebeu que existia um número crescente do número atômico. De acordo com que você se distancia da esquerda para a direita, vai aumentando o número atômico dos elementos. E dentro de uma coluna só, existia as características desses elementos químicos iam sendo assim, ampliadas, né? Você tinha um elemento químico com uma característica mais fraca e ela vinha aumentando de acordo com isso. Por exemplo, metais alcalinos em contato com a água, eles pegam fogo ou explodem. O primeiro metal alcalino que você vai ter ali, inicialmente, é o sódio. O sódio você coloca em água, ele pega fogo, né? Você depois vai ter um potássio, aí vai aumentando a reação, até que você tem elementos que literalmente explodem e se entrar em contato com a água, certo? Então, ele percebendo essas propriedades, ele foi agrupando esses elementos químicos em colunas e percebendo que eles também em ordem lateral, né, na horizontal, eles aumentavam o número atômico. Como eu falei anteriormente, ele percebeu que alguns elementos químicos ficavam faltando. Então ele deixou esses espaços vazios para no futuro, quando fossem descobertos, eles fossem encaixados perfeitamente. Foi justamente isso que foi acontecendo. Então, atualmente existem, né, 18 colunas dentro da tabela periódica, numeradas de 1 a 18. Certo? Nas linhas denominadas períodos, enquanto elementos químicos apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, certo? As quais elétrons estão distribuídos, como a gente viu anteriormente, né? A gente tem as camadas K, L, M, L, P, Q, e aí esses elementos estão distribuídos dentro dessas camadas, ok? Então, como eu falei anteriormente, eles também são agrupados em grupos maiores, como os metais, aí você tem os metais alcalinos terrosos e os semimetais, que são elementos que tem características semelhantes, né, formando uma espécie de grande grupão ali. A grande maioria deles são bons condutores de eletricidade, de calor, certo? Possuem algum tipo de brilho superficial, característico dos metais, ok? E as propriedades também variam um pouco de alguns tipos para outros. Por exemplo, o cobre é um metal de transição. Se você pegar o cobre e botar dentro d'água, ele não pega fogo nem explode. Agora o sódio, que é um metal, ele pega fogo. Então tem algumas características que são um pouco diferentes entre esses metais. Então nós temos os metais, que são classificados em 3 tipos: metais alcalinos terrosos e os semimetais. Aí nós temos os não metais, né? Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Exemplo de não metais, nós temos quem? Nós temos o enxofre, nós temos o flúor, nós temos o oxigênio, que é um gás também, né? Então nós temos o flúor também, ele é um gás, o cloro também é um gás, nós temos o fósforo, que ele é um sólido, nós temos o carbono, que ele também é um sólido, ok? Então continuando aqui,
Então nós temos também os gases nobres, que estão na última família, né, no último grupo da tabela periódica. São elementos químicos extremamente estáveis, né, eles não reagem com facilidade. Necessário a condições especiais para que eles acabem desenvolvendo algum tipo de reação química. Geralmente essas reações químicas acontecem em laboratório, certo? Com pressão elevada, com temperatura elevada, para forçar, né, que esses elementos químicos, os gases nobres, entrem em reação com algum outro tipo de elemento químico, certo? Então nós temos aqui, ó, os grupos, né, o grupo 1 da tabela periódica são chamados de metais alcalinos, o grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Como eu falei, entrando em contato com a água, eles podem pegar fogo, podem explodir, dependendo do tipo. E os metais de transição, que vão do grupo 3 ao grupo 12, aí vai entrar o ferro, o cobre, o ouro, o chumbo, né? E assim por diante. E aí nós temos os grupos dos não metais, que geralmente você tem alguns tipos de sólidos, gases ali envolvidos, né? Como o boro, como o carbono, como o enxofre, certo? Flúor e por aí vai. Então eu vou dar só uma pausa aqui e a gente vai ver a tabela periódica agora. Voltando aqui, tá aqui pessoal, na página do livro 6, página 52. Então isso aqui é uma tabela periódica, certo? Aqui, como eu falei, ó, isso aqui é o grupo dos metais alcalinos, tá? Lítio, sódio, potássio, vídeo, césio e sulfúrio. O lítio em contato com a água ele não pega fogo, porém ele tem um fenômeno interessante que ele aquece a água em contato com a água, a temperatura começa a elevar a temperatura da água. Aí o sódio já sofre pequena explosão, né? Pega fogo, vai pegando fogo como se riscasse um fósforo, né? E aí nós vai aumentando, o potássio vai explodindo até chegar no frâncio, que é como se você estivesse literalmente jogando uma granada dentro d'água. Ele explode, uma explosão muito violenta, certo? E ele é radioativo. A maioria desses elementos químicos nessa linha aqui são radioativos, tá? Aí você tem o berílio, metal alcalino terroso, magnésio, cálcio, até o rádio. Esses elementos químicos daqui, ó, até aqui, são o que nós chamamos de metais de transição ou semimetais, ok? Aí tem também o galho, o índio, alumínio, boro, né, o silício, o germânio. Aí o cálcio ele já é um não metal, nitrogênio não metal, potássio não metal, certo? Bismuto, aqui ele é metal de transição, ok? Selênio é não metal. Aí você tem aqui os gases, os halogênios, calcogênios e gases nobres. Então aqui nós temos o oxigênio, que é um halogênio, flúor, calcogênio, e os metais de transição, que são esses aqui. Metais não, perdão. Gases nobres, que são esses aqui, que ficam nessa coluna, que eles não reagem com facilidade, ok? Então dê uma lida aí no conteúdo de vocês. Bons estudos, tchau, tchau.